Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Então vamos lá, primeiro passo aqui é conhecer o tamanho da matriz da Silvia. Tem 12,9 centímetros de altura, praticamente 13. Vamos ver a quantidade de cores. A gente tem uma quantidade de cores grande aqui, mas é inerente ao que a gente está vendo mesmo. Tem alguns objetos aqui, que é alguns pedaços de vetorizinhos, beleza? Vamos usar aqui o recurso Shift-R para a gente visualizar o processo de costura dessa programação que a Silvia desenvolveu, para a gente conhecer a parte de lógica de programação que ela usou para fazer esse desenho. Vamos acelerar um pouquinho mais a velocidade aqui de costura do Wilcom, para a gente ter um pouco mais de dinamismo nesse estudo. É uma matriz feita com a técnica pontos leves, que a gente ensina nos módulos mais avançados do curso. E está fazendo agora a parte de preenchimento em tatame do dinossaurinho, né? Fez as ramificações, as conexões entre os objetos ali de maneira legal, de modo que vai ser bem dinâmico a produção dessa primeira cor. Agora ele já fez o laranja da mochilinha, fez o vermelhinho, fez as unhas ali do dinossauro, fez o olhinho dele também. Agora está fazendo alguns detalhezinhos de sobreposição para fazer o sombreado do dinossauro, bem como agora os corridos, os contornos em corridos simples, me parece que com 2 repetições, não é isso, Silvia? Isso. Tá, essa é a leitura aqui do seu desenho. A princípio, sendo bem sincero, não achei muitas coisas para te recomendar. A primeira delas seria a gente trabalhar o ponto suporte corrido para a borda, que seria esse camarada aqui. Eu recomendo colocar 2. Então, ponto Tá. suporte ativa o primeiro, corrido para a borda. Pode manter essa margem de 0,35 para o primeiro. Já no segundo, você coloca também corrido para a borda e coloca uma margem um pouco maior, né? Talvez 0,65. E aí eu vou dar um Shift S para mostrar só esse objeto e como é que ficaria a aplicação disso. Ele teria, ó, exatamente essa costurinha demarcando a silhueta desse objeto, né? E qual o objetivo? Nem é visual, nem é para melhorar a qualidade visual. Não, é simplesmente para ele poder travar melhor o tecido e dar uma garantia maior para o bordado para que ele não desencaixe quando a máquina estiver bordando. Uma vez que, Tá. mesmo sendo pontos leves, a gente tem a presença de vários objetos, né? Querendo ou não, é um bordado, né? Mesmo que em pontos leves, mas é um bordado que tem uma quantidade considerável de pontos, 11.954 pontos, ou seja, a máquina vai ficar aí bem próximo de 1 hora aí bordando esse desenho. Então, a máquina vai ficar, literalmente, né, fazendo um esforço aí sobre o tecido muito grande, durante muito tempo, aliás. Então, a gente colocando esse ponto de suporte corrido para a borda, com pelo menos 2 pontos de suporte corrido para a borda em cada um desses objetos em tatame, em todos eles, inclusive, a gente vai estar travando, né, garantindo que o desenho tenha uma cobertura melhor e evitando que esses desenhos, esses objetos, não vão desencaixar, tanto entre eles, quanto entre os contornos. E aí, olha, quais objetos que eu considero que você não precise colocar esse tipo de corrido para a borda? Nesses objetos de acabamento que são feitos por cima dos outros objetos já realizados. Esse, por exemplo, amarelo da barriguinha não precisa. Por quê? Porque já está travado, ele já foi, esse bordado, esse objeto anterior já foi, né, bordado anteriormente, com ponto corrido para a borda, então ele já travou aqui na máquina enquanto estava sendo costurado. Então, esse aqui, como é um detalhe, não precisa, bem como esses aqui, ó, da bochechinha dele também não precisa. Esse olhinho aqui, ele está sendo realizado por cima do tatame verdinho. Não é necessariamente um problema, é só uma observação que eu vou fazer. Nesse caso, como o olhinho é branquinho, né, o branco do olho, e ele está com pontos leves, porque essa é a característica do desenho, o que vai acontecer? Ele não vai ficar 100% branco. Então, ele vai ficar com esse aspecto mais esverdeado, por quê? Porque ele está sendo realizado por cima do verde. Então, aí fica a seu critério. O que você pode fazer aqui por exemplo, selecionar esse objeto aqui, tatame, né, que é esse verdinho aqui, e fazer aqui, através da ferramenta enchimento complexo, uma marcação delimitando exatamente onde você quer recortar essa área que será realizado o bordado branquinho do olho. E aí dá Enter,
e a gente vai ter o olhinho, tá vendo? Mais branquinho. Tanto no Wilco a gente Aham. percebe isso, como lá na máquina também você vai perceber. Então, assim, em algumas circunstâncias, pode ser útil fazer esse recorte. Nesse caso, você usa essa ferramenta, né, de recortar manual, ou você pode também usar a ferramenta remover pontos pequenos, aliás, perdão, remover sobreposições Sobreposições. no menu arranjar, tá? Pode ser feito dessa forma também. E aqui nesse cantinho, você não precisa nem de remover dessa forma, você pode pegar a própria extensão, né, desse objeto aqui, ó, tá vendo? Esse objeto, você pode pegar esse objeto e trazer essas marcações da própria costura aqui, modificando, né, a silhueta dessa costura, justamente para que ela tenha um novo formato e escapando, ou seja, fugindo, fazendo com que o tatame não fique por baixo aqui dessa parte branquinha do olho, tá? Isso é mais uma questão de sobreposição de cores, porque se, vamos supor, nesse caso aqui, você teve o cuidado de colocar uma cor, né, no dinossauro levinha, então foi um verde com um tom pastel, foi um verde com um tom mediano, que a gente fala. E aí ele não tem tanto contraste em relação ao branco. Então, não, mesmo que bordasse, não seria uma coisa tão agressiva assim, a gente vê os pontos verdinho por trás do ponto branco do olhinho. Só que caso o cliente, né, queira botar um verde mais agressivo, e aí a gente pode simular, por exemplo, aqui, vamos supor que o cliente queira esse verdão, né? Esse verdão ele já ficaria mais aparente por baixo do branco. Então, Certo. uma situação de segurança também, nessa cor aqui não teve tanto problema. Porém, nessa cor aqui você já teria um problema maior. O olhinho não Aham. ficaria branco, ele ficaria com um aspecto meio que um branco misturado com verde, né? Então, só por isso. Deixa eu ver o que mais. Com relação ao aspecto geral do desenho, seria só isso, colocar ponto de suporte corrido para a borda 2, basicamente em todos os objetos tatame que você tem presente no desenho, e basicamente, o resto tá legal. Não recomendaria nenhum tipo de alteração. Gostei dessa parte aqui das alcinhas que você fez em ponto cheio. Ficou legal, bem assertivo aqui a escolha do ponto. Esse ponto cheio também ficou legal. Eu usaria também esse ponto cheio. Não colocaria tatame, uma vez que a distância entre esses objetos é estreita para a gente colocar o ponto tatame, então fica exagerada a quantidade de pontos, né? Ou seja, o objeto, a máquina, principalmente a máquina doméstica, teria dificuldade de realizar essa quantidade enorme de costuras em uma área tão estreitinha, utilizando o ponto tatame, né? Então, basicamente isso. Aqui, ó, precisa dar uma observada sobre esse aspecto aqui, tá vendo? Porque como você trabalhou uma variação próxima, né, entre 2,5 e 1,5, isso é bom, porém, ele teve, tá vendo? Ele não conseguiu fazer Aham. curvatura. Aí, nesse caso, pontualmente, o que eu recomendo fazer? Selecionar só esse objeto aqui e diminuir, talvez um décimo, ó, décimo em décimo. Então, eu vou diminuir um décimo aqui, 1,4 não foi suficiente, vamos colocar 1,30. Talvez 1,20. Ó, 1,20 já ficou legal. Já vai conseguir dar uma cobertura legal. E aí você faz isso tanto no que está em cima, quanto no contorno que está embaixo, 1,20. Que aí o bordado, o contorno pretinho, ele vai fazer esse acabamento arredondado aqui. Não vai ficar o contorno pela metade, porque senão no bordado ficaria aparecendo aquela área verde que a gente viu. Por quê? Porque o contorno ele ficou quadradão, né? E aí, no demais, para você não alterar isso para todo o desenho, você pode correr todo o desenho procurando por circunstâncias semelhantes para você fazer o mesmo pontualmente. Igual aqui, por exemplo, tá vendo que tem uma partezinha branca da unha escapando do contorno? No Aham. lado vai ficar exatamente assim. Aí o que você faz? Pega esse contorno aqui, deixa eu ver como é que tá. Ó, o contorno está certo, o desenho, o traçado do desenho está certinho. O que está faltando aqui é um pouco mais de estreitamento, né? Diminuir um pouco o comprimento do ponto. Vou trabalhar com 0,20, ó, também se aplicou bem. A gente aplica nos dois, esse 1,20, e aí a gente vai ter uma curvatura, né, mais arredondada no caso dessa unha aqui. E aí vale para todas as outras também, essas estão mais quadradinhas, tá? Naquelas que não tem esse aspecto quadrado, possibilitando aparecer o fundo do preenchimento quando depois de bordado, não precisa você alterar, porque 1,5 é uma distância boa para trabalhar com esse valor aqui do comprimento do ponto, tá? Então, é você para procurar visualmente aonde isso se faz necessário, aonde faz necessário esse ajuste, tá? E aí você vai lá pontualmente naquele objeto e altera. Basicamente, os que tinham que alterar, eu observei, já achei e alterei. Para concluir e complementar aqui o raciocínio geral,
tá vendo que essa costura, né, que sai aqui amarelinha, ela tá aparecendo, tá vendo? Então, assim, Aham. o que fazer nesse caso? Eu prefiro não fazer, tá? Por quê? Porque como você trabalhou com corrido simples, com dupla passada, ele é um corrido simples, assim, ele é só para demarcar. Ele não costuma ter a ideia de sobrepor, de esconder defeitos, ele não tem essa característica, porque ele é um contorno simplesinho, só para demarcar o ponto mesmo, que inclusive fica muito bonito. Eu gosto de trabalhar com 4 repetições em vez de 2, né? Não que esteja errado eu trabalhar com 2, só que ele vai ficar um contornozinho discreto. Tá tudo bem se essa for a intenção, mas querendo dar um pouco mais de evidência, 4 vai ficar mais aparente, tá? Mas mesmo assim não vai resolver essa aparição dessa linhazinha aqui dourada. Então, nesse caso, eu prefiro fazer o quê? Deletar essa linha. Fazer com que Certo. quando o objeto terminar de realizar um objeto, a máquina vai dar uma parada. No caso das máquinas que não cortam o fio, ela vai dar um salto para fazer o próximo objeto. E aquelas máquinas que fazem o corte de fio, ela vai cortar entre os objetos. Vantagem e desvantagem. A desvantagem é que a máquina vai levar um tempo maior para poder realizar a costura, né? O salto. Você vai ter que arrematar na mão, possivelmente máquinas domésticas que não cortam fio. Em contrapartida, a gente vai evitar com que essa linha escape aqui, ainda mais que ela tem uma linha, essa linha ela tem uma cor totalmente contrastante tanto ao preto quanto ao verde. Então, ela vai ficar aparente ali. Então, nesse momento, eu prefiro tirar. E mesmo que você faça essa linha fielmente por trás do pretinho, na máquina a coisa não funciona tão milimétrico quanto no Wilcon. Então, ainda assim, ela vai aparecer. Se não aparecer por dentro, ela vai aparecer um pouquinho por fora. E como a cor é muito contrastante, pode o desenho não ficar tão legal. Então, eu tiraria somente nesses objetos onde a linha passa, ligando os pontos de 2 objetos distintos, cujas cores são contrastantes. Tá? Enquanto você estiver passando linhas por baixo, cujas cores que vêm na sequência são sobrepostas, ou seja, são cores que estão tom sobre tom, aí não tem tanto problema, né? Basicamente foram essas as evidências. Aqui também tem, tá vendo, uma linhazinha aqui, ó. Tá bem discreta, né? Bem escondidinha, achei ela aqui, ó, arrastei ela para fora para te mostrar, ó. Tá? Mas eu também faria o mesmo trabalhinho, ou seja, deletaria. Aqui você colocou ela bem escondidinha, que até no Will eu tive dificuldade de encontrar, mas ela tá ali. E aí, quando borda, o que vai acontecer? Ela vai escapar, então ela vai dar aquela sensação que o contorno, o preenchimento begezinho, ficou para fora aqui para dentro do contorno preto, nessa área verdinha da perna dele. Na verdade, não vai ser isso, né? Na prática, não é essa a intenção. Então, você deleta e deixa a máquina fazer o salto. Nesses casos, eu prefiro. Se fosse um contorno com 4 repetições ou um ponto cheio, teria uma área de cobertura um pouco maior, aí não teria problema você usar essa costurinha, não. Tá? Ah, tá. A Bom, intenção basicamente era é isso. otimizar, né? Mas como no caso pode aparecer, o melhor é deletar mesmo. Exato, exato. Bom, Tá. basicamente é isso. O desenho tá legal. Eu bordei ele para ver, e naquele ajuste do corrido, do ponto corrido lá, engraçado que na hora que você borda ele no rabinho e na unhinha lá do pé, ele não fica aquele quadradinho, sabe? Sim, sim. Ele suaviza. Ele suavizou bem mesmo, Ele suaviza. mas é melhor fazer o Porque ajuste lá que você falou. eu não acho legal deixar 0,8 a distância do comprimento mínimo, igual tá o padrão. Mas Aham, 2 não é ruim, não. É só para a gente garantir que ele. Porque amanhã, qual é o problema disso? Amanhã depois você vai fazer uma alteração no desenho, vamos supor que você vai aumentar um pouquinho mais o desenho. Então, isso pode ficar ainda mais evidente esse quadrado, esse buraco ali. E aí pode acontecer numa alteração de tamanho que você bordar, pode aparecer. Então, você já deixando ali resguardado com 1,2 vai garantir que, independente de uma possível alteração no tamanho da matriz, o bordado vai funcionar legal. não. Beleza, então. Beleza? Beleza, obrigada, Gixo. Falou, Silvia. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que, na minha opinião, é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!